Olá, estamos aqui de volta, produzindo mais esse vídeo, que é um vídeo bastante simples, né, que nós queríamos apenas assim mostrar para a indústria, principalmente as indústrias que vão ter grandes metas agora para cumprir de redução das emissões, né, já para dar assim uma primeira ideia de como é que seria a atuação do processo da indústria para eles justamente, paulatinamente, né, não abruptamente, mas paulatinamente, fazer a troca aí dos combustíveis fósseis por fontes renováveis, né? Então, nós temos as fontes renováveis, que já são conhecidas, a fonte eólica, a fonte solar, como geração de energia elétrica, né? As nucleares também, né? Mas a biomassa ela vai representar um papel importante, porque ela vai compor também a matriz energética, mas também ela vai dar matéria-prima para muitos produtos, né? É o que nós vamos dar uma pequena palhinha do que está acontecendo hoje, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma próxima tela para nós entendermos exatamente, né? O mundo hoje emite 42 bilhões de toneladas de CO2 por ano, né? Vai para a atmosfera. Desse total, 34 bilhões que vocês estão vendo ali vem das fontes fósseis. A maior parte vem do carvão mineral, né? O carvão mineral ainda roda muitas termoelétricas na China, na Índia, o crescimento deles ainda é em cima do carvão mineral. A Europa, apesar de tudo, é uma grande. A Polônia, por exemplo, está em cima de minas de carvão, né? E roda suas termoelétricas para geração de energia elétrica nesse ponto. E nós temos também o setor siderúrgico, né? Que o carvão mineral faz o coque de petróleo, né? Faz o coque de petróleo, desculpe, faz o coque siderúrgico, né? Para justamente ser o redutor, ou seja, você tem o óxido, o metal é um óxido de alguma coisa, o carbono do coque que tira o óxido e deixa o elemento metálico, né? Então, ali, o carvão mineral é o maior emissor. Depois nós temos o petróleo e seus derivados, né? O gás, né? Ok? Então, esses são os grandes responsáveis, ou seja, mais de 70% hoje, 75% da matriz energética mundial está em cima de fóssil. Toda a economia está em cima do fóssil, né? Precisamos, é uma tarefa árdua, né, de você fazer essa substituição. O Brasil tem uma situação bem favorável, que a grande parte da nossa energia elétrica é através de hidrelétricas, né? E as ampliações estão acontecendo através de fontes solares e eólicas, né? Mas nós ainda temos o carvão na siderurgia e algumas termoelétricas, né, lá no sul do Brasil, né? A carvão tem lá no Ceará também, né? A grande parte são derivados de petróleo, né? Gasolina, diesel, querosene de aviação e etc. Nós temos o gás natural, né, que é principalmente importado, tem bacia de campos e tudo mais, né? E o cimento depois, que nós temos também uma decomposição da rocha calcária, mas eu não vou dar tanto destaque no cimento agora, né? Agora, se nós vemos para as atividades econômicas, o setor de energia é o maior, o setor industrial e o setor de transporte, né? Exatamente nessa ordem. Depois o setor de construção, tá certo? Que vai dar tudo isso. Então, o nosso foco é energia, é indústria, é transporte, né? Os outros são importantes, mas o foco principal justamente tem que ser nesse. Então, como é que seria o comportamento em cima disso, né? Então, eu vou mostrar para vocês assim uma próxima tela. Quer dizer, nós vivemos dentro de um sistema capitalista, então tudo tem que fazer sentido economicamente, né? De novo, eu não estou metendo pau no capitalismo, pelo contrário, ele foi uma grande força que tirou a humanidade lá do sistema feudal e está incorporando cada vez mais pessoas na capacidade de consumo, né? Mas apoiado num pilar, né, que está destruindo o clima do planeta e ameaçando até a própria existência para as gerações futuras. Então, eu quero apenas aqui pegar um exemplo para vocês da siderurgia, por exemplo, né? Me desculpe aí os engenheiros metalúrgicos, mas um alto forno, basicamente, você tem o minério, que é o óxido de ferro, por exemplo, em suas diversas formas, né? E nesse óxido de ferro você faz o sinter, né? Que você pega todos os elementos redutores com ele, depois você joga o coque de carvão mineral junto no forno, ali você promove essa reação, né?
a reação onde o carbono que está no coque, ele vai reagir com o minério, uma reação exotérmica, né? E você também tem sopra finos de carvão na parte de baixo, que se chama ventaneira, justamente para você manter essa temperatura. Lá embaixo você tira o ferro gusa, depois você faz vários tratamentos dele para fazer vários tipos de aço, né? Então esse é um grande emissor hoje. Então qual que seria a solução, né, que já está sendo adotada embrionariamente, né, por tudo? O ponto seria você achar um redutor, você usar o pellet torrefado feito de madeira em algum ponto, né, e aonde você precisa de alta reatividade, né, você precisa do carbono fixo, que é chamado, né, para justamente ele promover essa reação, você faz a carbonização da biomassa, gerando vários subprodutos. Agora, também para fazer isso, você tem o hidrogênio, ou seja, através de energia elétrica, inclusive da biomassa, você faz a eletrólise, gera o hidrogênio, e o hidrogênio também vai promover essa reação que a gente chama de redução direta, ou seja, tira diretamente o CO2, aí, o oxigênio do minério para dar um elemento metálico. Mas, economicamente, o que seria viável? Seria você fazer os plantios florestais na volta da indústria, porque a floresta, o custo de transporte impacta muito. Então, ali é fazer parceria com vários produtores, né, ali em torno daquela região, para você, dentro do manejo regulado, que nós vimos no outro vídeo, você ter o suprimento constante de matéria-prima para você abastecer a indústria, né? Eu vou dar um próximo exemplo que está na próxima tela, que são os grandes emissores, que é a indústria de cimento, né? A indústria de cimento, você tem também, é um forno, né, grosseiramente, né? Então você tem uma primeira parte que a gente chama de calcinação, você pega a rocha calcária, você decompõe ela emitindo CO2 para a atmosfera para formar o cal, né? Depois você reage com argila, principalmente, né, sílicas, etc. E aí você forma os silicatos, né, cálcico, bicálcico e tricálcico, que é o clinker, e esse clinker você vai misturar com outros produtos, com gesso, com escória, etc., para fazer o cimento final, né? Então eu tenho um consumo muito grande de cavacos na calcinação, e lá, que a gente chama de maçarico, para fazer a chama, eu preciso de alto poder calorífico. Então eu posso usar o pellet torrefado, que tem um poder calorífico maior, ou mesmo o próprio hidrogênio. E os dois são feitos a partir de quê? De fontes renováveis, né? Ele não é fóssil, então ele está em equilíbrio com a floresta. Ou seja, a floresta gera matéria-prima para produzir o cavaco, para produzir o pellet torrefado, ou a eletricidade para produzir o hidrogênio, né? E só que volta de novo, mas só que a floresta, no seu recrescimento, né, ela traz isso de volta. Então você mantém um equilíbrio. Aquilo que está sendo emitido, a floresta está trazendo de volta, você faz o equilíbrio. Economicamente, o que seria mais viável? Você plantar na volta, né, assim, de um ponto de consumo, né, os plantios florestais, e justamente para você fazer esse abastecimento. Eu dei esses dois exemplos, que são os maiores emissores, né, mas todo mundo que tem uma caldeira, né, é uma geração de energia e etc, etc, o princípio basicamente é o mesmo com os vários tipos de produto. Então eu vou mostrar para vocês a próxima tela, que digamos o seguinte, a empresa agora ela pode capitanear o plantio florestal ali na sua volta, né? Agora, só que tem que bancar os produtores, né? Tem que bancar os produtores. Ou seja, ele vai plantar agora, mas ele só vai colher daqui a 7 anos. E tem que plantar dentro de uma cadeia de produção que eu sempre, todo dia, eu tô colhendo madeira e estou plantando, e tem sempre uma quantidade crescendo, uma quantidade fixa que está lá, tá certo? Então, no vídeo passado que nós fizemos, se vocês olharem aqui à esquerda aí da tela, eu tenho aqui sempre, depois de 7 anos, sempre aquele perfil. Então, eu tenho uma quantidade ali constante de CO2 que foi retido. Aquilo, para mim, é crédito, né? Porque eu tirei da atmosfera e eu ganho crédito por tirar disso. Se vocês olharem aquela tabela, é uma tabela mais ou menos real, né? Não é totalmente real, mas ela vale em alguns pontos do país. Quer dizer, o que o produtor precisa, né? Ele precisa, por exemplo, no primeiro ano, ele precisa de $785 para formar a floresta, né? No segundo ano, ele precisa de mais $465, né? Depois, $50, isso tudo por hectare, um hectare 100 metros por 100 metros. Ele precisa daquilo. Tá.
Então, durante aqueles 7 anos, ele precisa de 1.500 hectares. Okay? Então, dependendo do valor do crédito de CO2 que é gerado, esse valor pode ser coberto. Né? E depois, o que o produtor ganha com isso? A venda, sempre na colheita, para abastecer justamente a indústria. Então, é dessa forma que funciona. Né? Agora, vamos olhar também, na próxima tela, né, o lado da indústria. Né? Sempre quando nós fazemos, quer dizer, o crédito florestal, eu resgatei o CO2 da atmosfera. Né? É um crédito por resgate. O da indústria é por emissão evitada. Né? Então, é o crédito CO2, onde eu evito uma emissão do fóssil, né, eu ganho crédito. Né? Basicamente isso. Então, a empresa ela pode fazer o projeto. Eu até copiei da ONU essa tela que vocês ali estão vendo, que o projeto vai ser o seguinte, ok, eu tenho uma emissão, né? Hoje eu estou operando, emitindo essa quantidade, que é o que a gente chama de cenário de baseline, aquela coluna A ali, certo? Depois eu vou fazer um projeto. Esse projeto ainda vai emitir um pouquinho, eu vejo o que ele está emitindo lá, né? Eu tenho leakage, né? O vazamento. Às vezes aquele projeto tem reflexo num subfornecedor, num transporte, alguma coisa eu tenho lá. Mas aí eu tenho uma redução efetiva que vai ser o que eu emitia, tá certo? Menos o que o projeto emite agora e menos a quantidade de vazamento. Então, efetivamente, eu deixei de emitir aquela coluna D lá, tá certo? Então, a partir do momento quando eu implantar o projeto, eu construo o projeto e implanto ele. Ele é auditado anualmente, tá certo? E aqueles créditos são previstos para gerar aquele procedimento. Então, a empresa sabe o quê? Ela implantando aquele projeto, ela vai ter aquele fluxo ali de CO2 durante o período de acreditação. Eu acredito que aqui no Brasil deve ser de 10 anos, 7, 10 anos. Aí vai depender, né, aí das regulamentações que estão vindo. Normalmente na ONU é 7, pode ir até 14, pode ser 10, né? Isso aí vai para dar econômico. Então, aqueles créditos que estão ali naquele ponto, ele ajuda a você fazer um investimento na conversão ou um novo projeto, já que não emite. Tá certo? E você usa os créditos florestais justamente para auxiliar lá na formação florestal daquele ponto. Aí, de uma certa forma, a grosso modo, não é tão simples assim, a gente resolve essa equação financeira. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma última tela, né? Porque a empresa que já está operando, né? Ela, por exemplo, é uma transportadora que usa gasolina, vai passar a usar etanol, né? Uma série de coisas. Né? Ou ela tem uma caldeira que ela está queimando gás, ela quer trocar por biomassa, ela simplesmente vai trocar. O que a empresa tem que fazer? Né? Ela tem, nessa troca, ela tem que a mensuração fazendo o projeto, ela vai ter o crédito CO2 durante, sei lá, 10 anos, certo? O período que foi estipulado. Né? Então, o que a empresa faz? Ela faz uma análise de balanço dela hoje. Né? Então, normalmente, eu coloquei mais à direita ali da tela, que ela tem um faturamento líquido. Então, ela tem um faturamento, né, que é o mercado que dita qual é aquele faturamento. Tá certo? E ela tem o custo. O custo é matéria-prima, é insumo, que está o combustível, energia elétrica, energia térmica, operação, manutenção, administração e logística. A gente precisa ver ali o que está gastando de sólido, de fósforo em cada um daqueles pontos ali. Né? Em cada um daqueles pontos ali. Para ela ver aquele ponto lá. Né? E depois ela tem que fazer ela tem o resultado operacional, né, que o negócio gera, que a gente chama de EBITDA, né? E desse EBITDA ela vai tirar a amortização, a depreciação e vai pagar os impostos. E o resultado líquido lá embaixo. Esse é que interessa. Né? Esse é que interessa para o investidor, que interessa para o acionista, né, ali da empresa, o proprietário, o acionista. Né? Então, ela tem que fazer a conta seguinte, olha, eu operando com fóssil, eu preciso ver qual a influência desse fóssil no meu balanço. E se eu colocar o renovável, né, eu tirar o gás, colocar o cavaco, né, eu tirar a gasolina, colocar o etanol, né, o biodiesel, sei lá, alguma coisa do tipo, isso vai ter o resultado lá no líquido. Ele vai ver, opa, mas espera aí, o renovável, eu vou perder resultado líquido em relação ao fóssil. Aham, mas aí você na veia acrescenta o crédito CO2 que você gera. Né? E uma boa possibilidade de aí você passar
a empatar ou a ganhar. Tá certo? E tem um outro ponto: se você faz isso, o seu concorrente não faz, né? O seu concorrente continua no fóssil, e dependendo da legislação, se o seu concorrente emitir acima da meta, é o que vai acontecer, ele vai ter que comprar o crédito. Então, para quem emite o fóssil, no futuro, quando o mercado estiver em operação, a lei está aprovada, tem 2 anos para entrar em operação, né? A partir do momento que está ali, ok? Então, quem trocou para renovável, né, vai aumentar isso no seu estado líquido. Ele pode perder um pouco no fóssil, dependendo dos negócios. Nos casos, o combustível a pita influencia mais, em outros casos menos, né? Mas você tem que fazer essa conta e olhar também o seu concorrente, né? Porque se o seu concorrente não fizer, né, ele vai ser penalizado, ou seja, o resultado que ele tem, ele vai ter que deduzir, ele vai ter que tirar do resultado dele para pagar o crédito CO2 que ele está emitindo acima da meta. Então, essa não é bem assim hoje, tá certo? A gente pode chamar de utópico, mas é assim que a tendência mundial que está acontecendo. Já está acontecendo na Europa, já está acontecendo lá na Coreia, no Japão, já está sendo implantada. Isso é uma questão que vai se alastrar, né? É questão de tempo, tá certo? E aqui no Brasil, eu lembro, a lei ela já está aprovada, né? E agora ela vai entrar na sua fase de operacionalização. Então, é essa ideia que eu queria passar para vocês da indústria. Então, a indústria ela tem que trabalhar basicamente agora, não simplesmente assim no mercado ali de comprar energia, de comprar. Ela tem que pensar agora em formular uma cadeia inteira, desde a parceria com os produtores florestais para fornecer o biocombustível, né? Ou patrocinar aí eólicas, solares, né? Fazer parceria, para justamente você ter essa cadeia para você ser competitivo economicamente, né? Então, basicamente, esse aqui é o princípio. Então, essa era a mensagem que queria deixar para o pessoal da indústria. Ok? Até um próximo vídeo.